Boa tarde a todos. Boa tarde, em primeiro lugar, aos senhores peticionários, à senhora Anabela, que aqui esteve a fazer a exposição do assunto. Eu falo em último lugar, quase tudo já foi dito. A mim impressionou-me muito o relato que a senhora Anabela fez, em que ela disse que havia outras caixas multibanco, mas disse que se fossem às outras caixas multibanco, corriam o risco de chegar a casa sem o dinheiro. E embora a situação seja tão grave quanto isto, eu não pude deixar de pensar que isso fazia lembrar um bocadinho os filmes dos westerns com os bandidos encapuzados enquanto as pessoas do bem tentavam fazer a sua vida. E essa visão que eu acho completamente triste e deprimente. Eu não acho normal que alguém chegue aqui e que diga que num bairro de Lisboa, se for levantar o dinheiro naquele dia, levantar as reformas, corra o risco efetivo de chegar a casa sem aquele pouquíssimo dinheiro que lhe tem que chegar até ao fim do mês, sabe Deus como. E este retrato, nós não estamos só a falar de dinheiro, estamos a falar de um problema grave de insegurança. Foi isso que esta senhora, o relato que nos trouxe aqui. Portanto, é óbvio que não é só um problema de multibanco. Foi aqui dito que informalmente a polícia teria dito que sentia algum risco. Então, se a polícia sente risco, o que é que hão de sentir estas pessoas? Então, se a polícia tem medo de ter um multibanco dentro de portas, como é que é a vida destas pessoas? Alguém acha isto normal ou aceitável? Não é. Não é aceitável, não é normal. A polícia não pode ter medo, mal de nós, se a polícia tiver medo. Em que sítio vivemos nós? Como é que vivem estas pessoas? Tudo isto, do ponto de vista da segurança, são falhas inaceitáveis. E do ponto de vista dos bancos, vamos aqui ser claros. Os bancos estão há imenso tempo a desinvestir nos multibancos. Porquê? Porque aquilo dá muita chatice, é necessário muita deslocação, é necessário muito pessoal e os bancos estão a tirar recursos daquilo. Todos nós sabemos de multibancos que funcionavam bem e deixaram de funcionar. Portanto, objetivamente, os bancos estão a aumentar as comissões todos os dias e a desinvestir onde podem. Fecham balcões e deixam de equipar as redes multibanco. E quando há opções, isso não é um grande problema, mas nestas situações onde não há, os bancos têm mesmo de ser pressionados a exercer a responsabilidade social que têm. Esta conduta, neste caso do BPI, é absolutamente intolerável. E há pouco o Sr. Presidente da Junta de Benfica estava a dizer que a Câmara tinha de fazer alguma coisa. Eu aqui até diria, tem de ser mais o contrário, ou seja, de cada vez que um banco pensa fechar multibancos nas freguesias, deveria ter essa sensibilidade de chamar o Presidente de Junta de Freguesia daquela freguesia e pôr as diversas opções em cima da mesa. Olha, fechamos esta, não fechamos aquela. Agora, fazer isto desta forma cega, porque é de uma forma cega que estamos a falar, é extremamente grave. Os bancos não estão acima do seu papel de responsabilidade social. Mais, a CIBS foi completamente inovadora quando instaurou os multibancos. Foram os primeiros a fazer, foram precursores e atualmente, como querem impor os meios eletrónicos de pagamento, são os primeiros a retirar. Mais, eu pertenço a um grupo político, o PSD, que na Assembleia da República afrontou a banca e os bancos por causa das comissões e nomeadamente relativamente ao crédito. E afrontou de tal modo que depois a banca começou a dizer que o PSD até parecia um partido de extrema-esquerda porque estava a exigir aquilo que está na nossa matriz, justiça social. Mas, na sequência disso, houve uma intervenção do Sr. Presidente da CIBS, exatamente no mesmo sentido, a querer pressionar o PSD porque estava a fazer reivindicações sociais. Pois eu aqui reitero aquilo que tem sido a posição do meu partido na Assembleia da República relativamente à banca, relativamente à CIBS, que não podem continuar a aumentar os lucros, como fazem, com o total sacrifício dos portugueses e das populações. E esta situação é um erro clamoroso das pessoas que decidiram desta forma.
Por conseguinte, em primeiro lugar está a responsabilidade deste banco em particular, que se comportou desta forma. É miserável. Em segundo lugar, a polícia, quer queira, quer não, tem uma tarefa a desempenhar. Terceiro lugar, o Ministério da Administração Interna tem que ver o que é que se passa na Boa Vista, porque não é normal o relato desta nossa peticionária. Em quarto e último lugar, é óbvio que o PSD só pode estar solidário com o assunto e com os peticionários. Muito obrigada.